Olá, boa noite, mais uma live nossa, que legal. Hoje a gente vai falar sobre a implementação do Miroski no Acre, com o Álvaro Mendes. Ele já estava por aqui falando comigo, vamos ver se ele já chega também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, deixa eu ver aqui o nosso convidado chegando. Quem está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A Graça Isídio, a Ceia, pelo que eu entendi, a Ceia Santos. Bem-vindos, bem-vindas. Todo mundo que está chegando. Hoje tem live, olha que legal. E a gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório das organizações da sociedade civil no Acre, no estado do Acre. Então tá todo mundo chegando por aqui. A Silvanete também está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Paulo, Ayla, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. César Antônio, lá do Espírito Santo, também já falou sobre a implementação do Miroski no estado dele. Então foi muito interessante. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o Acre. Estou esperando aqui só nosso convidado Álvaro Mendes. Vamos ver como é que ele tá por aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eliana Hollenberg, querida da plataforma Miroski Bahia, da plataforma Miroski Nacional. César Antônio Manhães, um abraço, querido, lá do Espírito Santo. E enquanto o nosso convidado não chega, queria dizer que tem, em breve, tem novo sorteio. Vamos ter dois sorteios de livro, né, em breve. Um deles ainda não posso revelar, mas um dos livros que a gente vai sortear é recém-lançado. É o livro do João Paulo Vergueiro, chama Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Recém-lançado, o livro de JP Vergueiro. Esse aqui é meu, tá bom? Para meter inveja aqui, tá? Esse é meu, tá aqui, né? Devidamente autografado, recém-lançado lá no Festival ABCR. Esse aqui é o meu. E logo, logo teremos então exemplares aqui para sortear para todo mundo que está por aqui com a gente, quem está seguindo aqui nosso Instagram e as nossas redes sociais. Vamos ver, cadê o nosso convidado? Vamos ver o que é que aconteceu. Ele que já estava por aqui, já estava pelo Insta e me mandou mensagem e tudo e agora não apareceu ainda. Mas tudo bem, já já ele está por aqui. Então, lembrando que vamos ter sorteio de livro logo, logo. Chama Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil e já já está por aqui. Olha, o nosso convidado está aqui falando alguma coisa. Espera aqui. Lucas, eu estou apertando aqui tudo que é botão e não estou conseguindo. Álvaro, você nem está me assistindo. Eu não detectei você aqui. Bom, nosso convidado está com um probleminha técnico aqui para assistir. Acho que né, fez alguma barbeiragem aqui no caminho, mas está vindo. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Então, live, Oscar, legal. Vou passar a agenda então. Obrigado a quem está aqui já dando um like. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Passando a agenda. Opa, Álvaro Mendes chegou por aqui. Deixa eu convidá-lo então para participar comigo. Vamos lá. Já mandei o convite para ti. Agora é só aceitar, tá bom? Então, todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos chegando aqui, nosso convidado está por aqui já. Já já ele vai dar as caras por aqui, tá bem? Então, vamos lá. Opa! Acho que agora ele conseguiu chegar por aqui. Oi, Álvaro! Olá, Lucas. Estão me ouvindo? Opa, espera só um pouquinho, que as coisas estão problemas técnicos aqui por hora. Vamos lá. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo?
Olá, Lucas. Opa, tô te ouvindo, querido. Agora eu não tô te vendo. A, a câmera, a sua câmera tá ao contrário. Eu tô vendo um papel, um negócio e tal. Vamos lá. Peraí um Opa, tô vendo instantinho. agora cadeira, computador. Peraí que eu vou mexer aqui na câmera. Peraí um instantinho. Vamos lá. É isso mesmo, gente. É isso aí, a gente até se ajustar. Pronto! Álvaro Mendes chegando por aqui. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Álvaro, você que já é um conhecido, opa, tá aqui a Eliana Hollenberg já dando os parabéns, todo mundo está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria registrar a presença aqui da Aldisa, a Aldisa que está na Secretaria da Presidência da República, na Secretaria de Articulação com a Sociedade Civil. Então, uma honra ter você por aqui também, Aldisa. E em breve vamos chamar aí o pessoal da Secretaria para vir aqui também bater um papo com a gente, tá bem? Então é isso. Um beijo para você, um beijo para o Igor, Kelly, todo mundo, Clarice Calixto, todo mundo que está trabalhando arduamente pela retomada do marco regulatório em nível federal. Mas hoje aqui, né, a conversa é do Miroski, né, do marco regulatório no Acre. Uma história sensacional. Vamos conversar, né, apresentando o nosso convidado. Aliás, eu não apresento, né, só digo quem é. Passo a bola e ele se apresenta. Álvaro, fique à vontade, se apresenta aí para a nossa audiência. Pessoal, boa noite para o Brasil, aqui para o Acre, ainda boa tarde ainda, 2 horas de diferença. Sou Álvaro Mendes, sou economista, tenho especialização em polícias sociais e atualmente estou dentro da plataforma Miroski Acre na coordenação, faço parte da Associação Brasileira de Redução de Danos, hoje também na gestão do Comitê da População em Situação de Rua, que tomou posse hoje. Eu estou nessa coordenação, é um privilégio também, trabalhando com essas populações em situação de vulnerabilidade. Mas estou muito feliz estar aqui com você, Lucas, tá? Que você sempre foi um parceiro muito próximo da gente, como a plataforma Brasil, que deu esse start aqui para o Acre. Muito bacana, Álvaro. Sinta-se em casa, você que já é um parceiro, já vem acompanhando também as lives, a gente que já vinha conversando, que um dia íamos trazer essa experiência do Acre aqui para a gente conversar. E que felicidade recebê-lo. Nós vamos começar com uma questão básica, né, que marca essa história do Acre, que é a própria mobilização da sociedade civil, né? O start, o primeiro, digamos assim, a provocação para a implementação do marco regulatório no Acre veio da sociedade civil. Então eu queria que você falasse um pouquinho, marca, né? Essa é uma marca muito forte, e eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico inicial, de como começou essa discussão, de como começaram essas discussões aí no Acre. Sim, primeiro gostaria de contextualizar toda essa trajetória da luta das organizações da sociedade civil aqui no Acre, né? Para justamente a implementação do Miroski, né? As lutas dos movimentos sociais aqui do Acre foram muito fortes, né? A partir da década de 70, na época da ditadura, tá entendendo? E a questão dos povos da floresta, a questão da luta dos seringueiros, dos ribeirinhos, dos indígenas. E isso a gente tem essa marca, né, de luta, né? E lembrando que as organizações da sociedade civil no Brasil, ela não é diferente aqui do Acre pela essa questão de definir temas centrais, né? E isso das discussões das esferas públicas, né? Isso a gente tem pautado aqui, tá entendendo? Nessas questões das atividades, dos interesses coletivos que ecoam os setores mais diversos, vamos dizer assim, da sociedade para irradiar campanhas de enfrentamento às violências, por exemplo, às de gênero, às deficientes, às próprios indígenas, dos seringueiros, das comunidades aqui ribeirinhas, está entendendo? Para ampliar justamente a oferta dos leitos do Sistema Nacional de Saúde, propor metodologia de ensino alternativo das escolas, metodologia de ensino de preservar a flora e a fauna. Então, a OSC aqui no Acre, ela tem esse papel fundamental nessas diversas discussões das políticas públicas aqui no Estado. Tá? Então, essa contextualização que eu trago com relação ao marco regulatório, isso foi muito importante, né? Com a ajuda de vocês, com a ajuda da plataforma, tá entendendo, Brasil, isso deu um norte, né? E apesar do deputado federal Angelino, no início de 2016, ele fazer um encontro justamente entre gestão pública e da sociedade civil,
sobre o Miroski, que pela lei 3.019, mas só foi a partir do evento realizado pela Redacre em Brasília, em 2017, que você estava presente, Lucas, que você participou desse processo, falando da lei, dos decretos, tá entendendo? A importância que teve a sociedade civil aqui no Acre para justamente se unir, tá entendendo? Se unir e ela entrar como uma mobilização de protagonista, tá entendendo? Para justamente a construção da incidência política junto à gestão. Tá? Então, acho que foi de fundamental importância esse processo, né? E aí trouxe você, né? Logo em seguida aqui no Acre, né? Você veio pela Oscar Legal, né? Num projeto, né? E justamente pelo MP também, a convite do MP, nesses dois momentos, acho que de grande importância para nós aqui do Acre, né? Onde você construiu essa questão da regulamentação da sociedade civil para justamente modificar seu estatuto, e a gente iniciar o processo dessa questão do trabalho, do decreto e dessa minuta. Então, acho que a partir do momento que a medida da lei foi sendo implementada no território nacional, acho que um grupo de liderança dos movimentos sociais, de várias OSC, resolveu correr atrás de financiamento em editais públicos para se trabalhar o ambiente legal do marco regulatório do Acre. Eu não estou te ouvindo, Lucas. Isso, questões tecnológicas, o microfone que desliga, a gente vai lidando com isso da melhor forma possível. Que legal, vamos lá. Olha só o que é que acontece quando está ao vivo. Ô, Álvaro, minha filha está me dizendo aqui que a live está atrasada. Veja você. Ô, minha filha, um beijo para você. Papai não está atrasado, por favor. Sigamos. Estou tomando regulagem da filha ao vivo. Veja você se é possível um negócio desse. Vamos continuar. Queria que você trouxesse para a gente. Eu estive aí no Acre, né, fazendo essas atividades, como você mesmo falou, pelo Oscar Legal. A gente já tem uma parceria antiga, né? Desde a parceria com a Borda, tudo. Mas uma questão importante, óbvio, é a surgimento, né, da plataforma Miroski, a chegada da plataforma Miroski ao Acre e a incorporação daquele grupo de trabalho, daquelas pessoas que já estavam se mobilizando nessa mobilização da plataforma Miroski. Fala um pouquinho, então, né, de como a plataforma Miroski nacional, né, influenciou também nessa trajetória. Então, Lucas, no dia 25 e 26 de abril de 2017, deu início através de um projeto pela Redacre, Associação de Redução de Danos do Acre, e aqui eu quero, agradecer, um agradecimento muito especial pela instituição a Redacre, que é vinculada à Borda, no nome do Leazar e da Elisângela, né, que fez todo esse processo de articulação nacional pela Borda, depois ela levando para Brasília essa discussão, né, e chegando até o Acre, incorporar essas outras pessoas, né, dos movimentos sociais aqui do Acre de grande importância, né. Então, tem o Cerezo, da Reaja, da Ecocidadania, que faz parte do GT, a Janete e o Junho, do HIV, de pessoas vivendo com HIV/AIDS, a Rose, das mulheres negras, entendeu? Tem uma participação fundamental nesse processo, o Carlos e o João, da Unisol, o Gerlande Salles, da DOSC. Então, essas pessoas se uniram, tá? A partir do momento desse projeto da caravana Miroski no Acre, que deu início dia 25 e 26 de abril, dentro do Ministério Público, e aí que chamou a atenção, né, porque a gente foi para essas instâncias, né, de parcerias, como o MP, a Defensoria Pública, a OAB, o próprio TCE também, entendeu, como parceiro, e a gente chamar eles para a responsabilidade para o que a gente estava querendo fazer enquanto movimento social. Então, foi um momento ímpar com a sua participação e a participação também da Leotéria, do Amora, representando a plataforma Brasil, teve um papel fundamental para a gente estar discutindo dentro do MP nesses 2 dias, com representantes da Câmara de Vereadores, com vereadores presentes, Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, convidados assim, importantíssimos, tá entendendo, como deputados federais, senadores que representantes tiveram presente, tá entendendo? Eu acho que foi um papel assim ímpar
tá entendendo? Para a gente estar iniciando esse processo financiado pela Comunidade Europeia através da Plataforma Brasil. E a partir do então foi criado esse GT, né, da plataforma da qual eu falei essas pessoas, né? E aí foi adentrando mais instituições importantes como o Morran, tá? Como uma instituição muito importante aqui no Acre, que desenvolve o movimento indígena, o movimento ambiental, como a SOS Amazônia, o movimento de direitos humanos, que é o SEDEP, através da Raimunda Bezerra, uma pioneira na década da luta dos movimentos eclesiásticos aqui do Acre, né? Então, a gente foi somando esses movimentos para justamente fazer o GT da plataforma Acre, com representantes dessas organizações da sociedade civil, para reunir, tá entendendo? Reunir gestores municipais a trazer, importante, o marco regulatório. Então, a caravana ela partiu para a regionalização, para a interiorização, como a gente chama, partir para o interior do Acre. Então, a gente fez a organização de ir nas 5 regionais. Para quem não entende, aqui o Acre existe 22 municípios e eles estão direcionados para essas 5 regiões. Para facilitar o processo, da questão geográfica da distância, porque tem município aqui que é difícil acesso, só vai de barco ou de avião, não tem estrada ainda. Então, a única forma do governo dialogar com a sociedade civil, tá entendendo, foi construir essa forma de 5 regionais. E a caravana, ela foi a isso. Ela foi ao encontro, tá entendendo, tá, justamente dessas 5 regionais, para a gente estar dialogando com a sociedade civil e gestão pública, para justamente a gente colocar como protagonista nesse papel de empoderamento da sociedade civil, para justamente dizer, olha, a importância que tem do marco regulatório aqui no Acre. Então, a caravana ela teve esse sentido nesse primeiro momento. Muito bacana. Queria, então, falar um pouco, eu queria só cumprimentar aqui o pessoal que está chegando, querido. Rinalda Neves, Agi Dantas, minha mãe que está por aqui, além da minha filha que já me deu uma regulagem, a minha mãe também está por aqui, a Bena Gomes, e cumprimentar todo mundo, o pessoal do Acre, querido, gente muito querida, que eu gosto demais, a Janete, Rose, Cerezo, Omar, todo mundo que participou e tem participado, tem contribuído com a discussão da plataforma Virose, com o protagonismo da sociedade civil nesse processo foi grandioso, marcante, e é importante a gente registrar aí o nome das pessoas, os demais que eu esqueci, o que eventualmente não lembrei aqui, mas se sinto todos abraçados, vocês realmente são muito importantes nessa história, né? O Álvaro está aqui porque está à frente da discussão, mas representando todos vocês. A gente não tem, infelizmente, como botar todo mundo aqui na telinha, mas sintam-se todos abraçados e abraçadas, esse povo acriano sensacional. Queria, então, retomar aqui, Álvaro, um ponto que a gente chegou a dialogar, cheguei a participar de algumas reuniões também, que foi o diálogo inicial, que foi com a Prefeitura de Rio Branco. Então, conta um pouquinho para a gente, porque essa relação com o poder público é sempre cheia de idas e vindas, né? Então, primeiro foi um diálogo com a Prefeitura de Rio Branco. Conta para a gente, então, um pouco sobre esse diálogo e como depois isso evoluiu, ou não evoluiu, na verdade. Enfim, vamos lá falar um pouquinho dessa relação. Sim, então, Lucas, a questão da caravana, né, quando a gente passou para as regionais, então a regional aqui do Baixo Acre foi a capital Rio Branco. Então, a gente trouxe os municípios próximos da cidade de Rio Branco para justamente a gente fazer essa conversa, um evento de um dia, tá, com a sociedade civil e gestão, e a gente trouxe a gestão pública, né, do município de Rio Branco na época, né, para justamente a gente está construindo uma lei, a gente está com uma minuta de uma lei, e é muito importante vocês entrarem nesse processo, tá entendendo? Porque vai facilitar justamente a questão da ética, né, da transparência pública, né, e automaticamente eles entenderam isso. Então a gente começou outras vindas suas também aqui que foram importantes, a gente já sentou na Câmara dos Vereadores, com os vereadores, acho que até foi um momento muito legal com a participação, teve um momento até bacana que depois você coloca, que você visualizou, mas a gente teve a reunião com os vereadores, automaticamente 3 ou 4 vereadores ficaram do nosso lado, deixaram o gabinete à disponibilidade para a gente estar fazendo essa articulação política com a gestão pública, no caso da prefeita, na época, Marcos Alexandre, e logo após a Socorro Neri. Então, a gente teve essa facilidade pela essa nossa articulação, e justamente colocando o TCE nessa jogada. Então, a gente colocou tomadores de conta do TCE, mais os conselheiros, tá entendendo, do TCE, para essa discussão, trazendo isso como importante, tá
para a gente estar discutindo em conjunto. Então, se foi delineando essa construção coletiva, e a gente fez essa minuta e apresentou. Depois de muita discussão, você fazendo parte, a Plataforma Nacional, fazendo as suas orientações a nós, que foi de grande importância, como eu falei no início. E aí a gente fez a minuta e entregamos para a prefeita, até num evento da Unisol, tá? Que houve a feira da Unisol que é realizada, que foi agora nesse mês também, de grande importância. Nessa feira da Unisol, que é do movimento social, a gente fez esse termo de parceria com a prefeita, né? A gente sinalizou, né, da adesão da Prefeitura de Rio Branco a essa minuta construída pela sociedade civil. Lógico que ela já mandou para o jurídico, já para justamente a gente trabalhar essa questão. E aí veio a questão justamente da escolha dos novos prefeitos e a Covid junto, né? E isso foi um dos momentos aqui muito delicado, não só aqui para o Acre, mas para todo o Brasil e para o mundo, mas a gente não deixou de discutir e encaminhar as propostas, e veio logo em seguida a eleição municipal, e a prefeita achou melhor que não vamos deixar para a próxima gestão por conta desse acúmulo do que estava ocorrendo na época. E aí a prefeitura ela não conseguiu se reeleger. Tá? Então, aí, quando a gente já iniciou o próximo mandato da Prefeitura de Rio Branco, a gente teve uma grande dificuldade de dialogar com a nova legislatura do município. E aí a gente partiu, tá entendendo, novamente, a questão da plataforma Acre se reunindo, tá entendendo, que a gente se reunia regularmente para ver quais eram as propostas, do que a gente ia fazer para justamente que essa minuta que a gente fez para servir de fortalecer nós enquanto movimento. Então, esse grupo da plataforma, mais uma vez, ela se fez um projeto para dar continuidade, para justamente a gente começar a discutir politicamente, dentro do momento que a gente está vivenciando da Covid, como é que a gente ia disparar todos esses processos. Então, foi um processo que entrou no município de Rio Branco, mas a gente deixando de lado, e a gente viu que a prioridade, que começamos a dialogar com a nova gestão do governo do estado do Acre. Foi quando a gente partiu para outro momento. Bacana, Álvaro. Eu queria só contar essa história que eu estava lembrando para o Álvaro, que a gente fez uma reunião com a mesa diretora da Câmara de Vereadores, né, da capital. E tinha um dos vereadores que não estava muito prestando atenção, ficava ali no celular e tal. Lá pelas tantas, Álvaro conversou com ele assim, veio de lado, eu estava próximo. Aí Álvaro começou a dizer, ele ligado, né, determinado grupo religioso, enfim. E daí Álvaro disse a ele, olha, as igrejas evangélicas e tal também fazem parte do Miroski, porque quando elas fazem parceria, etc e tal, elas também têm que se enquadrar no Miroski e tal. O cara ficou com o olhão desse tamanho, a partir dali ele largou o celular, participou da reunião, virou parceiro, deixou o comitê, o mandato dele à disposição e tudo mais, colou mesmo, foi realmente um parceiro muito importante naquele momento. Eu vi ali o poder de advocacy e de persuasão que o Álvaro e a plataforma estavam desempenhando, né? Já estavam dialogando com os vereadores, ele estava ali, embora estivesse com pouca atenção, mas quando foi chamado a atenção para que as igrejas e os grupos também tinham impacto nas parcerias, o vereador veio para o lado da plataforma e se tornou um parceiro. Acho que foi um caso que chega a ser engraçado, mas que mostra o poder mesmo da mobilização e de como, né, eles conseguiram chegar em atores tão importantes, inclusive no TCE, que é um ator que as pessoas têm reclamado muito, no sentido de que é distante, coloca empecilho, etc. Assim, tem uma série de questões aí com os tribunais de contas estaduais, e você traz aí essa perspectiva de um diálogo interessante com a vereança, com a prefeitura e com o TCE também. Mas eu queria passar contigo ao diálogo com o governo do estado, né? Você já colocou, a princípio foi com o município, com a capital Rio Branco, essa articulação ela esfriou ali no momento que houve a troca de poder, né? Houve uma eleição, enfim. Mas aí entra, né, se fortalece o diálogo com o governo do estado. Conta pra gente então como foi essa virada, como foi que as coisas aconteceram para com o governo do estado. Então, diante dessas duas situações, com relação ao Covid, de mudança de gestão do município, então a plataforma Acre, ela criou, a gente se reuniu e a gente, de novo, a gente buscou financiamento para a gente dar continuidade.
e como alguns estados da região norte, alguns movimentos sociais da região norte, começaram a perceber que aqui a gente estava fazendo uma incidência política que ia para o interior, né, o que eles mais queriam, né, esse diálogo com o interior da Amazônia, que como alguns de vocês não conhecem, mas a questão geográfica daqui é muito séria. Tem lugares da Amazônia que de um lugar para outro leva 15 dias, por exemplo. Aqui no estado do Amazonas, da capital de Manaus para um município, leva 15 dias de barco, para vocês terem ideia. Então, a questão geográfica, a questão de internet, tudo isso, tá entendendo? É dos entraves, tá entendendo? Da parte de comunicação aqui da Amazônia. Não é todo lugar que pega internet. Então, a gente começou a perceber isso dos outros movimentos sociais da região norte, e aí a gente começou a fazer, vamos fazer um processo de auxiliar através de um projeto, justamente financiado pela plataforma Brasil, financiado pela Comunidade Europeia, para a gente justamente fazer essa incidência com alguns estados da Amazônia, que a gente começou a fazer eventos junto com a plataforma Brasil, tá? De começar a entrar também para a questão da região norte, tá? Para justamente fazer esse diálogo. E aí foi quando a gente construiu 2 cartilhas, tá? Para justamente uma cartilha orientadora para o poder público e outra cartilha para o movimento social de como fazer essa regulamentação dentro do marco regulatório dos seus estatutos. Isso dentro de uma linguagem nossa da Amazônia, para facilitar todo esse processo, para que eles pudessem fazer essa discussão interna deles, tá entendendo? E a gente fazendo essa orientação através da plataforma Acre. Tá? Então, a partir desse momento, aí a plataforma Brasil resolve, em junho de 2022, realizar um encontro regional da plataforma Brasil aqui em Rio Branco, no Acre. Tá, com a participação da sociedade civil de todos os 7 estados da região, mais a gestão pública, e aí se foi aberto também, foi um momento que a gente estava ainda em pandemia, né, já no final da pandemia, mas foi um encontro híbrido, né, que aí a gestão pública também participou a nível local aqui, como também nos outros estados também. Mais uma vez a participação do TCE, representando o TCE dentro, sempre a participação do TCE, do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB representando, técnico de gestão já entrando do Estado também, para saber que história é essa, que movimento da plataforma está fazendo, tá entendendo? Tá? Com relação de trazer essa leitura, tá entendendo? Do marco regulatório aqui para o Acre, né? E a partir desse momento, desse evento que a plataforma realizou, foi quando deu start, tá entendendo? Tá? De a gente fazer articulação, e aí foi quando o governo do Estado, através da Secretaria, a Segov, que é o Gabinete Civil do Estado, resolveu participar. Eles participaram, mandaram um representante, tá? E participaram também o Gabinete Civil no híbrido, virtualmente, dando a sua contribuição, do seu interesse, e aí partiu do interesse. Então, teve uma pessoa muito importante, no caso, na época, né, de 2022, que foi o secretário do Gabinete Civil, que foi o Julinho, e o Gessé Leitão, tá? Que ele teve uma participação predominante porque ele estava responsável pelas justamente as emendas parlamentares das organizações da sociedade civil. E aí, mais uma vez, a gente fez essa incidência política com a Segov, da gestão do Estado, através do Julinho, Gabinete Civil, e levamos essa discussão até para dentro da Segov, para dentro do Gabinete Civil, com vários encontros, com vários movimentos sociais, com vários secretários colocando à disposição, e a gente levou, mais uma vez, essa minuta, que a gente elaborou para o Estado, para justamente ser uma lei estadual, tá, para essa discussão. Então, a gente levou para dentro da Secretaria, tá, essa minuta, foram várias reuniões, tá, para justamente a gente definir qual o papel, como é que seria essa lei, tá, e a gente começou a construir esse processo com o governo do Estado, tá, porque como o município está muito difícil, que tinha recém-empossado, o governo do Estado deu continuidade, né, que foi reeleito, então a gente viu que tinha mais facilidade a gente dialogar com o governo do Estado, e foi o que a gente fez. A plataforma do Acre resolveu fazer essa incidência política com o governo do Estado. E aí foram várias reuniões, e aí culminou num seminário, tá entendendo, tá, de que você estava presente, que veio 3 pessoas super importantes, com a ajuda da plataforma. O Gabinete Civil arcou com 2 passagens, a plataforma arcou com uma passagem, a vinda de vocês, e aí nasceu aquele evento,
tá? E que aí foi uma consulta pública colocado, né, no caso da minuta, foi feito para a minuta da lei, tá? E aí, como houve essa questão da eleição, foi feita em 2022 e mudou 50% aqui da Assembleia Legislativa do Estado, a gente viu que a gente ia levar um tempo maior para a gente estar discutindo na Assembleia Legislativa a lei. Então, mais uma vez, a plataforma se reuniu, não, vamos buscar uma coisa que facilite esse processo do que a gente construiu. Tá? Então, acho que a gente iniciou com essa discussão e a gente viu que o decreto sairia com mais rápido, mas isso nós esquecendo que a gente não esqueceu essa lei estadual que a gente vai ainda fazer essa implementação, mas a gente viu que o decreto seria mais viável nesse momento. Então, a Constituição saiu por aí. Muito, muito interessante destacar isso, Álvaro. Dois pontos que eu acho fundamentais que você traz aí. O protagonismo, mais uma vez, o protagonismo da sociedade civil, que foi quem apresentou a minuta do decreto, tá bem? Sim. Então, o decreto que existe hoje, ele parte de uma minuta da sociedade civil, ele não veio de cima para baixo, ao contrário, ele veio justamente das organizações, né, de um protagonismo das organizações, isso é fundamental. E uma outra questão que é a abertura do governo do Estado, a sensibilidade do governo do Estado para esse diálogo, né? E aí destacando o papel do Gessé, né? Do Gessé Leitão e do secretário Juninho. E o Gessé Leitão eu convidei, né? O Gessé Leitão para aparecer por aqui. Se ele pintar por aqui, ele estava numa reunião, né? Ele é da Segov, lá do governo do Acre. Então, se ele pintar por aqui, a gente vai incorporá-lo aqui também na live para trazer um pouquinho dessa visão também. Ele foi uma figura super importante, né, politicamente dentro do governo do Estado, né, bancando a discussão, né, e fazendo as coisas acontecerem também, assim como o Ellison Reis, né, que é da Secretaria de Planejamento, e a gente vai falar dele também daqui a pouquinho. São duas figuras fundamentais, né, dentro do governo do Estado para essa discussão também, e é importante, né, Álvaro, reconhecer essas iniciativas e essas pessoas que também contribuíram com a discussão. Álvaro, eu vou pedir só um tempinho para você beber uma água aí, que eu quero aproveitar para fazer o nosso merchan aqui também, dizer para o pessoal, não esquecer de dar um like aí para gente, né, de apoiar o nosso trabalho também. Nós vamos fazer esse algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, tá bem? Então, deem um like aí, não cai o dedo. Olha, Álvaro, tem gente que pensa que às vezes que dá um like cai o dedo. Não cai. Eu já avisei aqui algumas vezes, mas tem gente que ainda não dê bastante like, porque isso ajuda o nosso trabalho. Não custa nada também, tá certo, gente? Então a gente agradece demais, brincadeira à parte, a gente agradece demais o apoio, a audiência de todo mundo e todo mundo que está por aqui seguindo a gente. Bom, queria aproveitar também para convidar todo mundo para a próxima live. No dia 25 de julho, a gente vai estar com a Lilian Azevedo, falando sobre parceria das OSCs com os municípios. E justamente o papel das procuradorias jurídicas desses municípios nessas parcerias. A Lilian Azevedo é procuradora do município aqui da capital baiana, de Salvador, e é presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras Municipais. Então a gente vai estar com uma profissional de altíssimo nível, já esteve aqui comigo certa vez, e agora ela volta para falar um pouco sobre o papel das procuradorias nessas parcerias. E também, né, avisar vocês que hoje a gente está falando aqui com o Álvaro, se tudo der certo também, o secretário, o Gessé Leitão vai pintar por aqui, vamos ver se vai dar tempo ele sair da reunião, do compromisso que ele estava, mas eu também vou contar um pouco dessa história, né, da minha visão sobre a regulamentação aí no Acre, através do nosso texto novo, que já está lá no site, já está no nosso blog, chama Miroski no Acre, um olhar sobre a regulamentação local. Né? Então, Miroski no Acre, um olhar sobre a regulamentação local, é um texto de minha autoria, é um texto onde eu conto também um pouco a minha versão, né, dessa história, de como eu participei, de como as coisas foram se desenrolando e como o Oscar Legal, né, Instituto, contribuiu também para essas questões todas, para tudo aquilo que a gente está falando. Então, hoje a gente está ouvindo aqui o Álvaro e, na sequência, todo mundo, né, pode ver lá o texto, pode acessar, está lá no nosso site, no nosso blog, nas nossas redes sociais. Voltando aqui, então, querido Álvaro,
Eu queria que você falasse um pouco, você citou aí em passando, desse projeto de interiorização. Eu acho que é outra marca super importante para esse processo do Acre, esse diálogo com os municípios, a interiorização dessa discussão. Né? Você falou um pouco do projeto que foi, mas assim, houveram caravanas, teve a cartilha, né? Teve um evento ao final, em junho, né, de 2022, em que teve a articulação com a Região Norte. Fala um pouquinho mais dessa questão da interiorização. Sim, a gente viu, como eu falei no início, essa questão da questão da parte geográfica, da discussão do difícil acesso para os municípios, principalmente da sociedade civil. A gente tem muito movimento social aqui no Acre, né? É um estado ainda em desenvolvimento nas questões políticas ainda, por conta dessa interiorização, da dificuldade de acesso, de acesso para chegar a esses municípios. Então, a gente tem problemas aí na população de comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, né, que questão de saúde, tá, que não tem, para ele sair das comunidades para ser atendido em locais nos municípios, é difícil. Tá? É porque são rios, não tem estrada. Né? E os rios são longos, tá entendendo? Porque eles fazem muita volta. Né? É um relevo que faz com que os rios fazem muita volta. Então, essa questão da interiorização, a gente achou fundamental a importância levar, tá? E discutir isso diante da realidade de cada território que a caravana parava. Então, a caravana parava numa regional, por exemplo, do Juruá, que é mais distante, já com fronteira, com aquela cabeça de cachorro, onde teve os conflitos, onde teve a morte do Bruno, do ambientalista, que ali é a questão do tráfico, tráfico de pessoas, de drogas, de tudo que você vivenciou a nível nacional, a gente levar ali a discussão ali para aquela região, né? Uma região muito distante a quase 600 quilômetros da capital. Tá? E a estrada, muitas das vezes, aqui chove muito, né? Que a gente chama do inverno amazônico. É um período de praticamente 5 meses de chuvas intensas, que fica sem estrada. Tá? E aí a questão da interiorização fez com que a gente dialogasse com os movimentos sociais a questão local, a dificuldade que eles têm para justamente dialogar com a gestão municipal e de Estado, para justamente minimizar essas questões dessa distância para as políticas públicas que não chegam a essas comunidades. Então, eu acho que foi um ganho muito, muito legal da plataforma Acre, tá? De levar essa questão da interiorização e depois servir de exemplo também para os outros estados, 6 estados da região amazônica, que também começaram a fazer essa questão da interiorização amazônicas, né? Porque são outras questões também que envolvem esses problemas de comunicação, de acesso. Tá? Então, foi um momento assim, muito ímpar para nós, enquanto plataforma Acre, tá? Sendo uma experiência para os outros estados da região norte, daquilo que a gente estava construindo, que a gente está construindo ainda aqui. Muito bacana. Eu queria aproveitar aqui para fala da Gerlande, e ela diz: o ambiente político é determinante nas oportunidades que surgem para o avanço das parcerias no âmbito do Miroski. E aí ela diz mais, complementa dizendo: o Acre é uma evidência disso. Obrigado, Gerlande, pela sua participação. Exatamente. Vamos falar também sobre o Confoco. A Eliana Hollenberg está aqui chamando a atenção para a questão do Confoco. Mas eu queria, então, chegar na nossa regulamentação, né, no decreto estadual que foi feito. Ele foi para consulta pública, foi apresentado pela sociedade civil. E eu queria aproveitar para incluir aqui, para convidar aqui para estar com a gente, deixa eu só fazer isso rapidinho, o Gessé Leitão, ele que já foi citado aqui pela gente, né, na nossa conversa, e que está na Secretaria de Governo e que vai trazer para a gente. Nossa, sumiu aqui. Gessé, manda de novo aqui esse convite, que eu estou aqui com tanta coisa para dar conta, né? Pede aqui para participar comigo, que eu vou te incluir aqui na conversa, para a gente poder falar também ter essa visão do governo, né? De quem está na máquina pública, quem está no governo do Estado, sobre essa construção, tá bem? Pede aqui para participar, que a gente já vai te incluir também, vai ser uma honra tê-lo aqui também nessa conversa. Mas, Lucas, é bom também
falar, além do GECE, eu acho que teve uma pessoa assim, dentro da Secretaria de Planejamento, que é o Ellison Reis, um técnico de gestão, entendendo o que ele está fazendo dentro da Secretaria, antes mesmo de sair o decreto, tá entendendo? Mas a própria Secretaria de Gestão do Planejamento, se criar um departamento só para essa questão do Confoco. Tá? Então, são novidades aqui, ele é um jovem, tá entendendo? Que tem ajudado bastante tecnicamente, tá entendendo? A plataforma, não só a plataforma, mas o governo do Estado, tá entendendo? Desse entendimento, esteve junto com a gente em todos os processos. Então, meu agradecimento especial ao Ellison, que ele é uma pessoa, um parceiro fantástico também, além do Gessé. O Gessé está chegando por aqui, acho que a câmera dele está invertida, mas ele já está chegando aqui, já ele está aqui com a gente. Já tem alguém, ele já está na sala. Oi, Gessé, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Opa, querido, você está não estamos conseguindo te ver, mas que bom que você chegou por aqui, Gessé Leitão, querido, lá da Segov, do Acre, seja muito bem-vindo aqui nessa live também, essa participação mais que especial, tá bom? Já tinha anunciado aqui da possível chegada sua na nossa live, tenho certeza que vai enriquecer ainda mais esse papo que a gente está tendo por aqui. A gente não consegue te ver, mas estamos te ouvindo e vamos seguir aí nossa conversa. Queridos, eu quero falar um pouco então sobre o decreto mesmo, o decreto estadual número 11.238 de 2023, que é de maio, né? É o decreto estadual mais novo, né, o debutante aí nesse universo. Nós tínhamos por muito tempo, né, tinha um mapinha de 18 estados mais o Distrito Federal, e hoje a gente tem um mapa já um pouco melhor, com 19 estados mais o Distrito Federal, né, e o Acre foi o último desses estados a regulamentar o marco regulatório. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o decreto em si, tá bom? Álvaro, se me permite, já que o Gessé chegou aqui agora, eu vou passar a palavra primeiro para ele e na sequência passo para ti, para que vocês possam falar um pouco do decreto, cada um, né, desse lado, né, da história, juntos, né, porque foi uma parceria, uma construção muito conjunta, muito dialogada, né, muito dialógica, mas eu queria ouvir a versão aí de cada um. Gessé, uma honra recebê-lo por aqui, a palavra fica contigo. Está me ouvindo? Me vendo não, agora? Não estou te vendo, mas estamos te ouvindo. Agora sim. Vendo e ouvindo. Fique à vontade, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Álvaro, nosso parceiro aí. Boa tarde a todos que nos assistem. O Ócio Legal no Brasil inteiro. Quero cumprimentar especialmente esse público que se doa, né, em prol da causa pública das organizações da sociedade civil. Eu gostaria... Oi, Gessé, estou te ouvindo. Gessé está se organizando ali. A tecnologia é isso. A Gessé está se organizando direitinho ali. Não estamos te ouvindo, Gessé. Não estamos te ouvindo. Álvaro, já que o Gessé está ainda se organizando por lá, Álvaro, vem você então, fala um pouco então do decreto você, e depois a gente passa então a palavra para o Gessé enquanto ele se organiza, para a gente não perder esse time também. Gessé, eu acho que sem o microfone, acho que estava te ouvindo legal no início. Depois que você colocou o microfone, eu acho que perdemos a tua voz. Tá? A gente não está te ouvindo, Gessé. Eu vou passar para o Álvaro agora e na sequência a gente passa para você novamente, tá bom? Vai, Álvaro, fale um pouco sobre o decreto, então. Bem, como você falou, Lucas, o decreto 11.238, ele foi publicado de hora oficial em 15 de maio de 2023. Como você falou, como o Gessé iniciou esse processo também junto com a gente, foi várias discussões, tá entendendo? Dentro da Segov, dentro do Gabinete Civil, foi audiência pública, foi um evento antes da audiência pública, com você participando, e outras pessoas participando da plataforma também. Foi, acho que, um momento muito rico para nós, enquanto sociedade civil e gestão pública, tá? Para esse marco na história do Acre, né? Então, agradecer muito ao governo do Estado, através da Segov, à frente o Gessé, né, que foi um articulador político,
para que isso ocorresse, para que ele escutasse a sociedade civil, né, como protagonista de toda essa construção junto com a gestão pública. Eu acho que as parcerias são assim. Tá? Essa questão da construção coletiva envolvendo sociedade civil que sabe como fazer o trabalho no território, sabe quais são os problemas de território, e a gestão entendeu esse processo, né, de escutar a gente, de escutar a nossa voz, tá entendendo, tá? E de levar esse conhecimento até o governador, tá entendendo, da importância que teria esse decreto sendo construído, em vez da lei, porque a gente ia demorar mais tempo. Então, o decreto veio para justamente esse nosso anseio da sociedade civil ser colocado em prática. Tá? Então, foi muito importante. Gessé, vamos lá. Não estamos te ouvindo, Gessé. Não conseguimos te ouvir, Gessé. Ainda não. Não conseguimos. Se ajusta aí. A gente conseguiu te ouvir, depois parou. Agora a gente conseguia te ouvir e não conseguia te ver. Depois invertemos. A gente não consegue mais te ouvir e consegue te ver. Queria aproveitar, enquanto o Gessé está se organizando por ali, queria aproveitar e chamar todo mundo, cumprimentar aqui quem está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de dar um like pra gente, tá bom? Vamos fazer aí o algoritmo trabalhar pra gente. E agora? Só... Opa, Gessé! Agora sim! Agora sim! Então, gente, eu já cumprimentei, né, vocês e quero dizer da minha satisfação em poder participar dessa live aí do OSC Legal. Esse movimento que busca solucionar, encaminhar, empoderar, sobretudo a questão organizacional da sociedade civil, visto que nós temos hoje no Brasil aí, eu fazia a participação de um curso, Lucas, hoje, lá na CEPLAN, a gente está terminando um curso sobre a aplicabilidade dos instrumentos legais, né? Que é a nossa marco regulatório, a nossa lei, nossa cartilha, né? Nossa bíblia de trabalho com as organizações da sociedade civil, a Lei 13.019, e também os dois decretos, o 11.208 e o 11.238. Esses dois decretos, eles saíram durante o mês de março, uma redação e publicada recentemente no mês de abril, o 11.238, que regulamenta o regime de parcerias no âmbito federado, né? Porque nós não temos mais o SISCOM. Aí hoje nós temos as transferências especiais através do Transfer Import. Então nós trabalhamos também com muita vontade, muita determinação para que a gente pudesse implementar esse regime de transferências especiais, que são os convênios com as prefeituras do Estado, das nossas 22 cidades aqui do Estado do Acre. E quando o Álvaro mencionou a questão atípica lá do Juruá, né, a questão dos municípios isolados do Acre, a gente pensou em fortalecer essa política, em fortalecer essa parceria. Eu me sinto à vontade de falar nesse aspecto, porque recentemente, na última sexta-feira, eu trabalhei com uma certa dificuldade na questão dos convênios para levar para as prefeituras benefícios que o Estado se propôs a levar essa política pública para fortalecer a gestão nos municípios do Estado. E sempre que tem um município fazendo aniversário, a gente tem aqueles pedidos especiais e aí, através dos convênios, a gente tem feito essa ponte, essa intermediação, buscando atrás dessa solução, até que o recurso fique disponível para que os prefeitos possam demandar as suas necessidades básicas, implementar também essa parceria com o Estado do Acre. Por outro aspecto, sobre o decreto 11.238, do dia 15 de junho de 2023, agora recentemente, esse nosso decreto ele está
eivado de interesse mútuo, de cooperação, de recíproca atribuição para o Estado e para as organizações da sociedade civil. Nós temos, você é testemunha disso, como Álvaro também, e outros atores, a Lenice, a Candice, a Laís Figueiredo, o Ellison, o vice-presidente aqui da Assembleia, nosso deputado Pedro Longo, também outros parlamentares que trabalharam com a gente. Todas as secretarias de governo participaram, levaram as suas contribuições através de seus diretores, através de seus secretários, e nós tivemos a honra e o prazer de conduzir a coordenação dessa agenda, né, do Acre Miroski, do governo do Acre Miroski. A gente coordenou essa agenda, tivemos diversas reuniões. Os únicos que não faltaram essas reuniões aí foi eu e o Álvaro, né? Nós tivemos em todas, e também não podia faltar, porque o Álvaro Miroski e o Gessé Leitão, governo, né? Então a gente estava na coordenação dessa agenda e tivemos grandes avanços do ponto de vista institucional, os instrumentos de repartes, eles foram muito discutidos e tivemos a nossa consulta pública, né? Também um seminário, em 2 dias a gente conseguiu fazer aí o seminário, a consulta pública, que foi lá no auditório do Ministério Público do Acre, e a gente trabalhou com zelo, com carinho, com respeito e com toda a transparência, né? Demos publicidade no Diário Oficial, nas redes sociais, fizemos matéria jornalística na rede, tanto estatal quanto nos veículos de comunicação do Estado, daqui da nossa capital, principalmente, e tivemos grandes avanços porque o governo se preocupou em ver que tinha vários estados que tinham o seu regulamento próprio no regime de parceria. E o Acre faltava essa agenda. Algumas vezes a gente foi objeto mesmo de ver que a coisa, às vezes, estava meio que travada, a gente precisava avançar, e o governo, na pessoa do governador Gladys Camelice, sinalizou e nos deu autonomia para que a gente pudesse construir essa agenda, e sinalizou aí com os benefícios que poderiam trazer para o Estado, porque ele pensava e sempre pensou em fortalecer o regime das parcerias com as organizações da sociedade civil, visto que quando ele assumiu em 2019, a gente tinha poucos recursos para investir nesse setor. Então, nós temos hoje aí os grandes avanços aí, né, que são as emendas parlamentares do Estado, que nós tínhamos aí na nossa Constituição do Estado, do Acre, aqui, ó, o artigo 160, diz que nós temos, o parlamentar tem a indicação de forma impositiva do recurso orçamentário, mas o que nós utilizávamos era a Lei 13.019. O que nós fizemos foi construir um regime de transferência, regime de parceria, por decreto. Até nós queríamos fazer por um projeto de lei, mas em face de pareceres, de fim do ano, aí tinha muitas matérias para ser aprovadas, e muitas coisas nos atrapalharam, e terminamos por optar em regulamentar essa parceria através do decreto 11.238, de 15 de maio de 2023, publicado recentemente no dia 16 de maio de 2023. Muito bom. Então, esse decreto ele tem muitos avanços. Ele tem, onde ele dispensa, né, uma organização que pleiteia receber o recurso, ele dispensa aí uma
uma série de documentos tradicionais e que era do conhecimento de todos, principalmente que diz respeito às certidões, aos títulos, né, do SEBAS, ao título de OS, né, OS, né? Então, esses títulos aí, eu não sei, eu até preciso me inteirar mais como é que vai ficar com esse novo arcabouço fiscal, se não vai atingir o SEBA, que é a imunidade tributária, né? Porque eu vi o ministro da nossa... Isso aí é tema para outra live, viu? Não vamos derivar, não. Não, porque eu vi o ministro comentando aí, eu puxei assim, tá. 3 semanas de discussão, essa questão da imunidade e da isenção. Vamos parar aqui, porque senão a gente não consegue dar conta disso e tal. Eu queria agradecer demais. Vamos lá. O que eu quero dizer, Lucas, é que nós saímos aí de 125 mil para 250 já em 2020. Nós já estávamos com 500 mil reais de emendas parlamentares. E em 2021 com 1 milhão de reais, e 2022 com 2 milhões de reais. E hoje os parlamentares aprovaram aí recentemente a Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão de Constituição e Justiça. E hoje, no plenário, eles aprovaram aí as emendas parlamentares para 3 milhões de reais. Para quem há 4 anos trabalhava com 120 mil reais, é muita coisa, né? Então, nós temos aí 3 milhões podendo esses valores chegar a mais. E esses recursos, eles são para fortalecer essas políticas. Eles são para socializar os recursos públicos do Estado. Eles são destinados às organizações da sociedade civil para melhorar essa política, para fortalecer a assistência, o acolhimento, a geração de emprego no campo, como a questão de estimular a produção da agricultura familiar, porque o governo pensa em um dia poder comprar todos os produtos da merenda escolar já da agricultura familiar. Então, está sendo feito muitos investimentos na Secretaria de Estado de Agricultura com esse objetivo, a Secretaria da Assistência Social também, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Lucas, para você ter uma ideia, esse ano nós estamos trabalhando aí com 8 milhões de reais na Secretaria de Assistência Social e 10 milhões de reais na Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Então, nós temos muitos investimentos nas secretarias, né? Temos também o DERAC, temos a Secretaria de Infraestrutura, que todas elas são parceiras e concedentes desses recursos para fortalecer essa política. É um pensamento do governador e a gente está imbuído desse sentimento maior que é fortalecer a política para ajudar a quem mais precisa, que isso é uma citação do governador. Vamos trabalhar e ajudar a quem mais precisa. Isso é uma citação própria dele. E nós estamos aí, por fim, falar sobre um pouco com foco, né? O nosso Conselho de Fomento e Colaboração. Me dá só um pouquinho, respira um pouquinho, me dá um segundinho para a gente entrar na pauta do Confoco. Sim, é o nosso próximo ponto de pauta, porque eu preciso convidar o povo para a próxima live também. Então, toma uma aguinha aí, que a gente vai entrar no Confoco. Já a gente vai entrar no Confoco. Queria convidar todo mundo. A próxima live, dia 25 de julho, eu vou estar com a Lilian Azevedo, ela que é presidente da Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras Municipais. E nós vamos estar falando sobre parceria entre OSCs e municípios e o papel das procuradorias jurídicas nesse setor. Então, muito interessante para quem está operacionalizando essas parcerias, enfim, é saber o papel da procuradoria jurídica nessas parcerias. E também falar, né, a gente está ouvindo aqui, está tendo o prazer de ouvir aqui um representante da sociedade civil. É a primeira vez numa live que eu trago um representante de sociedade civil e um representante de governo juntos para falar sobre o tema, e isso é sensacional. E para completar essa história, né, eu estou trazendo um texto novo, né, a gente está lançando um texto novo hoje, que chama Miroski no Acre, né, um olhar sobre a regulamentação local. Essa é a minha versão de tudo que eu tenho acompanhado dessa construção que esses dois queridos, esses dois parceiros que estão aqui com a gente, Álvaro e Gessé, têm feito lá no Acre, que estão trazendo aqui para a gente. Eu também apresento a minha versão no nosso texto novo, já está lá no nosso blog, já está lá no nosso site, todo mundo então acessando para saber um pouquinho mais
dessa história. Queria cumprimentar aqui também todo mundo que está chegando, já está caminhando aqui para o final da nossa live, a gente ainda tem algumas questões, como temos 2 convidados, a gente vai esticar um pouquinho, mas eu queria cumprimentar aqui todo mundo que está por aqui, mas algumas pessoas que chegaram aqui, muito especiais, muito queridas. O Marilson Santana, professor de Direito lá da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Ele é baiano, mas está lá. Um queridão, parceiro. Um beijo para você, Marilson. Muito obrigado. A Mariana Sonsinho, amiga querida de São Paulo. A Thaís Ianarelli, do Instituto Filantropia, grande referência também no setor das organizações no país. E a Jurema Sintra, parceira, amiga, advogada, lá do sul da Bahia, de Itabuna, que tem feito um trabalho muito bom lá com GAPA, com Humanos e outras entidades sociais lá no sul da Bahia, e uma parceira querida e amiga também, e que está por aqui, o Constantin Guerra e mais todo mundo que chegou por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, nos honra muito a audiência de vocês. E não esqueçam de dar um like, viu? Não cai o dedo. Tá avisado, não cai o dedo de ninguém. Isso é bom, né? Isso nem custa nada, muito viu, bom. O pessoal acha que paga para dar like, acha que paga, que cai o dedo, não cai não, nem custa nada. Fiquem à vontade, tá bom? Ajuda a gente. Essa é a forma de dar um apoio pro nosso trabalho também, tá bom? Então eu queria, para finalizar, queria ouvir de vocês dois, aqui brevemente, o Confoco. Então tem previsão legal no decreto de constituição do Confoco. Nós temos uma ansiedade grande por isso, né? Em âmbito nacional também há uma retomada dessa discussão e há uma perspectiva de se constituir o Confoco nacional e também o segundo Confoco estadual, que seria o do Acre. O primeiro foi o da Bahia e o segundo sendo o do estado do Acre. Como é que está isso e quando é que eu vou poder ir aí na posse do pessoal que vai, dos conselheiros do Confoco? Conta aí para mim. Vou começar por aqui, então. Lucas, eu vejo que o nosso decreto 11.238, ele trouxe muitos avanços nesse aspecto, né? Ele trouxe muitas facilidades, ninguém desconfigurou a lei 13.019, mas a gente fez uma questão de considerar as nossas relações atípicas, né? Em face ao Acre e às políticas públicas. Eu sempre fui a favor da descentralização das políticas públicas com uma visão ampla nesse olhar. Eu sempre trabalhei na gestão, né? Hoje eu sou pós-graduado nessa área de planejamento, organização estratégica e na governança pública. Então, a gente tem esse olhar amplo e tem orientado as equipes de governo para que elas possam promover esse desenvolvimento. Sobre a questão do Confoco, se você for fazer uma live lá pelo dia 25 de julho, daqui a, respectivamente, 14 dias, possivelmente já teremos o Confoco, sim, criado no estado do Acre. Já recebemos o sinal verde para fazermos essa composição. O Álvaro está participando com a gente, sempre o Miroski envolvido nessa política, e também a única diferença é que as secretarias de Estado que tem... Nosso Confoco, ele tem 16 assentos, o Lucas. Ele tem 8 da sociedade civil e tem 8 da governança pública, né? 8 membros governamentais, com seus respectivos suplentes. Então, é um público aí de 32 pessoas, mais o presidente, o vice-presidente e o secretário executivo, né? Então, nós teremos aí 35 pessoas envolvidas para trabalhar nessa questão das políticas públicas e buscar a solução para os problemas que afligem as organizações da sociedade civil. E quero deixar aqui uma consideração final e anunciar, através dessa live aqui para todo o Brasil e para os acreanos, que nós estamos também nós já até tivemos essa fase, nós vamos lançar a terceira fase do protagonismo colaborativo. Esse protagonismo colaborativo é um programa de Estado que ele nasceu justamente das nossas agendas, das nossas conversas com o Miroski, vendo uma possibilidade de ajudar essas organizações sociais que estão inaptas a celebrar as parcerias com o Estado, com os municípios, e nós já temos aí
duas cidades no Acre aí acenando a possibilidade, já pediu auxílio a gente, para que eles possam estabelecer esse regime de parceria através das emendas parlamentares dos vereadores dessa cidade, indicada por eles, como são as dos deputados estaduais aqui. Nós vamos ter aí 72 milhões de reais no ano de 2023 pela Assembleia Legislativa para fortalecer essa política, sendo que 50% delas, visto que é impositiva a emenda, 50% delas são investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, né? E na assistência social. Perfeito. Então, essas são as minhas considerações finais. Vejo que esse decreto é um grande avanço para o Acre, para o Brasil, e nós trabalhamos com muita dedicação para que isso saísse. Não foi tão somente isso, teve muitas conversas de bastidores, muitas discussões institucionais, muitas fases explicativas, e também muitas vezes foi preciso ir lá na porta de alguém para que essa normativa fosse construída e fosse publicada. E nós tivemos essa participação durante todo esse processo. Álvaro estava sempre junto com a gente, vocês também do Miroski Nacional nos ajudaram bastante, nos orientaram bastante. Sempre que a gente tinha dúvida, procurava vocês, e eu agradeço muito em nome do governo do Acre, em nome do governador Gladys Cameli, do secretário de Estado de Governo, do Alisson Bisteni, e do secretário de Planejamento, o coronel Ricardo Santos, que sempre esteve também do nosso lado, que concedeu aí a ajuda através do Ellison. O Ellison é da DIRCANA, ele é chefe de departamento da divisão de convênio da CEPLAN, e eu sou chefe de departamento de acompanhamento e colaboração da Segov e também presidente da Comissão de Emendas Parlamentares do Estado. Muito bacana, Gessé. Muito obrigado. Você é um camarada queridíssimo, e a sua dedicação, né, seu empenho político, a gente já tinha citado isso antes da sua chegada, e aqui de público também, reconhecer isso e dizer para você da alegria que temos de dialogar. Leve o meu abraço também ao governador, aos secretários, né, e o trabalho foi realmente muito bem feito. Queria então ouvir o Álvaro um pouco sobre o Confoco, de qual a expectativa. Fiquei uma felicidade grande, né, de saber que tá já em vias de sair. Então, Álvaro, fala pra gente então um pouco da expectativa da sociedade civil também com relação ao Confoco. Então, cara, a sociedade civil aqui está tipo assim, né, pulando, né, de alegria, porque ele percebeu da importância dessa escuta, né, do governo do estado do Acre, através dos parceiros de várias secretarias, à frente o Gessé, o Ellison, tá entendendo? Que sempre nos escutou, tá entendendo? Nas nossas relações institucionais, nas nossas relações de protagonismo, né, da sociedade civil, na busca da questão do marco regulatório aqui no Acre. E é muito interessante colocar com relação ao Confoco, né, desses 8 representantes, né, do que a gente está observando, que a gente está construindo dentro da plataforma Acre, né, dessa parte agora primeiro, que vai ser muito serviço para nós, tá, enquanto Confoco do Estado, né, a gente tem muito que avançar, muito que trabalhar. Então, vai ser um serviço braçal, um serviço técnico braçal que requer o conhecimento técnico, entendendo, da sociedade civil, da gestão pública, tá, para junto, para a gente construir o que a gente está querendo, que está propondo justamente o decreto. Então, essa coisa da plataforma Acre está indicando, tá entendendo, esses nomes, tá entendendo? A gente tem feito essas reuniões agora técnicas com o Segov, o Gessé também à frente isso, da nossa preocupação de ter essas pessoas técnicas, tá, dentro da sociedade civil, tá, para justamente dar esse volume, né, desse chamamento que o Confoco vai ter de responsabilidade. É muito trabalho. Então, as pessoas, a gente está dialogando isso com a sociedade civil através das instâncias de controle social, de cada instância dessas 8 representatividades. A gente está levando essa discussão interna dentro dos conselhos, dentro dos comitês, tá entendendo? Dentro de todas as instâncias, para a gente explanar, tá entendendo? Da nossa responsabilidade enquanto sociedade civil, tá entendendo? Perante ao poder público. Tá? A gente tem que ter
a gente sabe desse respaldo do técnico da gestão pública e a gente sabe também que a gente tem que ter esse conhecimento para justamente as coisas fluir com harmonia, para que a gente dê essas, tanto a parte das 8 da gestão, tanto titular como a suplente, como da sociedade civil, né, para que a gente faça justamente um foco como a gente quer, a cara, tá entendendo, do que a gente está construindo enquanto gestão pública que eles querem e enquanto também sociedade civil, sempre respeitando um ao outro nessas discussões técnicas. E isso é muito legal e a gente está gostando muito dessa discussão, sempre trazendo com ética, com responsabilidade, com transparência, entendendo, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente tem que colocar, tá? Sem milindre nenhum, tá entendendo? E isso a gente tem visto da gestão pública, dessa escuta, né, nossa, do movimento social. Então, eu quero muito agradecer aqui em nome do governo do Estado, através do GECE, do Alisson Bisteni, que é da Segov do Gabinete Civil, do Julinho, que iniciou todo o processo, que é antes anterior, tá entendendo? Foi uma pessoa extremamente importante nesse processo de construção dentro do governo do Estado do Acre. Essa articulação junto com o gabinete da época do líder do governo, do Pedro Longo, deputado, que também hoje foi reeleito, que também está nessa jornada também junto com a gente. Então, esses avanços do GECE politicamente dentro da Assembleia Legislativa e dos outros atores dentro do TCE, nós, GECE, a gente tem feito essa discussão dentro do TCE com os procuradores de contas, a gente tem feito esse advocacy nesse sentido para que o Confoco realmente seja aquilo que a gente almeja, tanto da gestão estadual como dos movimentos sociais. E a gente está muito feliz nesse processo todo, muito feliz mesmo. Muito bom, que ótimo poder tê-los aqui, dois camaradas incríveis aqui, acho que é uma história riquíssima essa do Acre, dava para a gente ficar aqui pelo menos umas 3 horas contando mais histórias e entendendo um pouco melhor, né? Tem perguntas aqui, mas infelizmente a gente já está estourado no nosso tempo, a gente vai só para as nossas considerações finais, mas antes disso, eu queria cumprimentar aí, tem gente chegando ainda, eu queria mandar um abraço muito especial para o Edson, a gente falou, né, muito dele aqui, eu conheci o Edson, realmente um jovem muito para frente, com uma cabeça ótima, fez um trabalho belíssimo na condução técnica, né, acho que o GECE tem feito essa construção política, né, técnica também, mas eminentemente política, e já o Edson, ele faz uma construção técnica, uma construção técnica também. Eu acho que esses dois atores, para mim, eu destacaria fundamentalmente, além, né, dos atores da sociedade civil. Então, um abraço apertado também para o Ellison. Queria cumprimentar aí o pessoal que está chegando, o pessoal da PM aqui da Bahia, o pessoal da área social da PM está aqui nos assistindo. Um abraço para você, um abraço para a corporação, da Polícia Militar do Estado da Bahia também, que está por aqui nos assistindo. É todo mundo que já esteve por aqui, que chegou, que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Convidar todo mundo para a próxima live, no dia 25, né, de julho. A gente vai estar com a Lília Azevedo falando sobre parceria entre OSCs e municípios e o papel das procuradorias nesse contexto. Então a Lília ela é procuradora do município de Salvador e hoje está à frente da Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras Municipais. E também quero convidar todo mundo para ler, né, a minha versão dessa história, tá bem? O texto novo que a gente está lançando, que chama Miroski no Acre, um olhar sobre a regulamentação local. Eu cito, né, as pessoas que estão aqui, né, porque são protagonistas, são muito importantes. O meu aí, hein, Álvaro? Então, é isso. E eu queria, então, pedir para vocês que vocês fizessem aqui as honrosas despedidas de vocês, cada um de vocês, muito brevemente, para a gente poder seguir aqui, fechar nossa live. Então, por favor, Álvaro, Gessé, fiquem à vontade, as despedidas aqui para a gente fechar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de participar dessa live. Uma pessoa tão renomada aí, além do Miroski, o Lucas Seara, né? Conhecimento nunca é demais, é a única moeda que não perde valor. E eu agradeço a participação em nome do governador, em nome do secretário de Estado, Alisson Bisteni, o Julinho, que nos ajudou, e quer dizer que eu e o Hélio estamos sempre à disposição, sempre construindo as agendas aí do interior. Já andamos várias vezes para esses interior do Estado,
treinando, capacitando, falando, argumentando, ouvindo, tirando dúvidas. E é essa a nossa vontade, é fortalecer essa política determinada pelo governador. E eu quero deixar o meu agradecimento especial a você, Lucas, e a plataforma Miroski Nacional, Miroski do Acre. A gente tem se aproximado bastante dessas duas plataformas. Estamos aguardando que a plataforma do Acre ela se inteira, veja com os movimentos sociais quais são as pessoas técnicas, como o Álvaro falou. Justamente o que está faltando para a gente criar o Confoco é só isso, e nós estamos conversando. E brevemente nós haveremos de sentar à mesa da fraternidade e construir o final desta agenda, que é a posse dos conselheiros do Conselho de Fomento e Colaboração do Estado do Acre. Muito obrigado e estou à disposição de você. Álvaro. Legal, cara. Eu queria meu agradecimento especial a todos os movimentos sociais do Acre, que tem feito a diferença, em especial ao GT da plataforma Miroski, que tem se depenhado nesses 5 anos, né, de construção de todo esse processo político, tá? Então, Leazar Elisângela, da REDAC, do Cerezo, da REAJA, da Ecocidadania, a Janete e o Júnior do HIV, da Rose, das Mulheres Negras, o Carlos e o João da Unisol, o Gerlande Salles, tá entendendo? Das DOS, que são pessoas assim, de extrema importância para tudo o que está ocorrendo. E aí, agora a gente vai justamente fazer a posse agora do Confoco, e a gente espera vocês estarem junto com a gente também nesse processo. Muito agradecido, Lucas, a OSC Legal, por essa parceria já de 6 anos, né, vamos dizer assim, com a Borda, com a REDAC, com os movimentos sociais. Você tem feito uma diferença, você não tem a ideia da dimensão para nós enquanto movimento social aqui do Acre. Muito agradecido mesmo. Bom, queria agradecer Álvaro, Queridão, Gessé, a todo o povo acreano, que eu gosto demais. Já fui. O povo pergunta, olha, o Acre existe? Rapaz, que pergunta boba é essa? O Acre existe, é forte, o povo acolhedor, maravilhoso, sabe? E é hoje referência na regulamentação do Miroski. Tenho orgulho de dizer isso, tenho orgulho de dizer que tenho muitos parceiros no Acre, tenho orgulho de dizer que já fui 8 vezes ao Acre e adoro, sou sempre muito bem recebido. E quero deixar meu abraço a todo mundo. Não vou falar mais o nome de todo mundo, porque senão eu esqueço alguém. Acho que o Álvaro já citou alguns, o Gessé citou outros. Eu queria terminar agradecendo mais uma vez ao Álvaro e ao Gessé por estarem aqui, falando não só comigo, mas com todo mundo, para o Brasil inteiro, dessa experiência do Acre, que é uma experiência sensacional, tá bem? Queria agradecer todo mundo que está chegando por aqui, quem passou por aqui também, e dizer que próxima live, dia 25 de julho, Lília Azevedo, falando sobre parceria das OS com os municípios e o papel das procuradorias jurídicas nesse contexto, e também, né, o texto novo, convidar todo mundo para acessar o texto novo e ler um pouco da minha versão, né, sobre essa história, chama Miroski no Acre, um olhar sobre a regulamentação local. Um abraço para todo mundo, um grande abraço para todos, até a próxima, e a gente se fala, até mais.